Atos, capítulo 12, dando continuidade à nossa série de estudos. Nosso pastor hoje não veio porque está se poupando, passou mal recentemente, além de fortes dores na garganta, que acabou causando febre, mas domingo estará aqui em nome de Jesus. Mas está bem, só muito rouco. Atos, capítulo 12. Como de costume, nós vamos ler o texto completo, então mantenha sua Bíblia aberta, mas nesse primeiro momento nós vamos ler apenas até o versículo 5. Então, Atos 12, do 1 ao 5, e depois a gente continua o restante do capítulo. Vou iniciar a leitura. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento, ou pães asmos. Versículo 4. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Até aqui, vamos orar ao Senhor. Espírito Santo de Deus, pedimos que o Senhor venha nos conduzir agora, ó Pai, na compreensão da Tua palavra, Senhor. Fala aos nossos corações, ó Deus. Fala aos nossos corações. Que não sejam apenas, ó Pai, palavras humanas, ideologias terrenas, mas a Tua palavra pregada, Senhor, aos nossos corações. Que o Teu Espírito Santo venha trabalhar, ó Pai, para que cada vez mais possamos ser transformados pela Tua palavra. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. O irmão pode se assentar. Como nós já havíamos falado, desde o capítulo 10, nós estamos começando a ver que a jornada de Pedro está se encerrando no livro de Atos para dar espaço para que venha o protagonismo de Paulo, que é de fato aquele a quem Lucas quer dar mais destaque, justamente para mostrar não só a origem da igreja, mas como essa igreja, que nasce em Jerusalém, se espalha por todo o mundo da sua época. Lembrando que, na época, Roma era quase que um império mundial. Somente as terras não conhecidas que não eram dominadas por Roma. Então, na visão daquela época, todas as terras conhecidas que estavam sob o domínio de Roma já estavam recebendo o cristianismo. Então, Lucas vai fazer esse livro não só como uma biografia direta, seguindo direto do seu evangelho de Lucas, mas mostrando a origem da igreja e mostrando que essa igreja, esse povo é um povo de caráter. Ele vai sempre expondo o caráter, não só da igreja em si, mas dos principais personagens que nós vamos vendo, para mostrar que os acusadores da igreja não têm nada de fato contra a igreja. E é isso que nós vamos vendo. Herodes prende alguns dos que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Não sei se você se lembra, mas há algum tempo atrás tivemos a oportunidade de fazer uma exposição completa da carta de Tiago. Fizemos pela manhã e à noite, metade de manhã e metade à noite. Nós lemos Tiago inteiro num domingo só. E ali no estudo, eu fui mostrando aos irmãos que aquele Tiago não era o Tiago apóstolo, e sim o Tiago irmão de Jesus. Aqui nós vemos o que aconteceu com o Tiago apóstolo e por que ele não teve a oportunidade de escrever uma carta, de escrever um livro. Ele foi assassinado por Herodes, já nesse início do cristianismo, já nesse início da igreja. Herodes prende um grupo de cristãos e manda matar Tiago, que era alguém muito influente, alguém muito importante. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu,
prendendo também Pedro durante as festas dos pães sem fermentos. Herodes, como nós já vimos nos evangelhos a respeito de Jesus Cristo, era um homem totalmente libertino, um homem totalmente perdido, que não se importava nem um pouco nem com religião, nem com o judaísmo, nem com fé e muito pouco com o povo. Porque esse homem demonstra que tanta preocupação contra a igreja, se ele de fato nem é um judeu, na verdade nem na descendência real ele fazia parte. O Império Romano, ele tinha um costume de dominar terras, invadi-las. Ele enviava um representante de Roma, que nós vemos na figura de Pilatos nessa época, mas ele também mantinha um governo regional para que esse governo regional pudesse ser uma ponte entre Roma e o povo da época. Então, esse líder regional era Herodes, que não tinha tanto poder, mas tinha certa autoridade. Herodes era um homem odiado por todo o povo, tanto por ter sido levantado por um império invasor, tanto porque ele não se importava com nenhuma das leis. Tanto que João Batista é assassinado justamente por apontar que esse homem tinha um caso com a sua cunhada, enquanto o irmão ainda era vivo. Para ir fora outros absurdos, ele se apaixona pela filha dessa cunhada, que ele tinha um relacionamento, e o texto indica que ela era uma menina, uma criança até. Então, é um homem totalmente perdido, totalmente louco. A perseguição que ele faz contra a igreja não é porque ele se importa com a fé judaica, mas é porque o texto vai dizendo aqui, vendo que isso agradava aos judeus. O que ele, como rei, está vendo? O povo judeu está perseguindo a igreja. Posso encontrar aqui uma oportunidade de ficar em paz finalmente com esse povo, deles me aceitarem como rei. Vou usar meu poder de rei, mesmo que limitado pelo Império de Roma, e vou perseguir essa igreja, vou perseguir esses cristãos. E como prova, como prova que ele estava do lado do povo, ele manda matar um apóstolo, mostrando que ele estava dentro da causa. E isso, de fato, funciona. Nós vamos ver na continuidade que os judeus começam a ver Pilatos como um bom rei, porque ele estava perseguindo a igreja que eles tanto odiavam. E tudo isso acontecia durante a festa dos pães sem fermento, que é um pouco antes da festa da Páscoa. Então nós vamos ver que os anos têm se passado. Nós vimos a Páscoa, que foi a última ceia de Jesus, depois nós vimos no ano seguinte a Páscoa de novo aparecendo, e agora novamente a Páscoa sendo citada. Está chegando próximo. Ele prende Pedro, mas ele não manda matar. Por quê? Ele está querendo fazer igual Pilatos fez, ele quer matar Pedro na Páscoa. Porque Pilatos mandou matar Jesus na Páscoa. Ele permitiu que Jesus fosse assassinado na Páscoa. Então ele quer fazer o mesmo. Ele deixa Jesus preso, para no dia da Páscoa ele fazer a mesma palhaçada, perguntar se querem libertar e condenar Pedro à crucificação. Por quê? Porque ele se sente ofendido que Roma é um reino invasor e Pilatos, romano, manda mais que ele. Então, provavelmente, ele quer fazer algo igual para mostrar para os judeus, olha, eu mando tanto quanto ele. Na Páscoa eu vou matar esse cara da mesma forma como mandaram matar Jesus. Então, ele prende Pedro para que seja feito esse espetáculo, para que seja feito esse espetáculo bizarro, esse assassinato. E nós vimos que ele monta uma segurança pesada para Pedro não escapar. Ele coloca 4 guarnições, ou seja, 4 tropas, cada uma com 4 homens, e ali eles vão cercando todo aquele lugar onde Pedro está. E quando nós vamos continuando a leitura, nós vamos ver como Pedro estava ali. Versículo 5, Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele, mostrando novamente a fé da igreja em Deus e que eles criam que Pedro poderia ser liberto através do agir do Senhor. Versículo 6. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. Então Pedro estava totalmente acorrentado,
e ainda com 2 guardas do lado dele, para impedir qualquer tipo de fuga. Herodes acreditava que essa igreja que estava se levantando era, na verdade, não somente uma religião, mas um levante contra o seu próprio reino. Por que ele acredita isso? Vamos lembrar que no passado, seu antepassado mandou matar todos os meninos só porque havia uma profecia que se levantaria um rei dos judeus. Sem saber quem era a criança, ele mandou matar todos os meninos até 2 anos na sua época. Mandou matar todas as crianças recém-nascidas até os 2 anos. Do seu próprio reino. Mandou matar todas, sem exceção. Só porque acreditava que poderia se levantar alguém contra ele. Então, ele mantém-se a mesma paranoia. Ele está nessa paranoia. Essa igreja está se levantando como um grupo armado, servindo a esse Jesus que foi assassinado. E uma hora ou outra eu vou ser pego também. Então, ele trata Pedro como um criminoso mais perigoso possível. O homem está totalmente acorrentado, 2 correntes. E do lado dele 2 guardas. E nós já vimos que o local todo está cercado. Mas como nós, no meio da oração, sempre lembramos, para Deus não há impossíveis. O anjo do Senhor aparece ali, toca do lado de Pedro, ou seja, dá um toque aqui em Pedro e fala, Pedro, levanta, vamos embora. As correntes caem. E eles começam a sair. Versículo 7. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou do lado Pedro e acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. Versículo 8. O anjo lhe disse, vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo, ponha a capa e siga-me. E saindo Pedro, o seguiu. Não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo, tudo lhe parecia uma visão. É tão maravilhoso, é o que Pedro estava achando que ele estava tendo uma visão. Ele estava achando, devo estar sonhando, devo estar dormindo, está acontecendo alguma coisa aqui. Apareceu um anjo, eu estou andando, os guardas do meu lado não estão vendo nada, as portas das cadeias estão se abrindo, eu estou saindo, isso tudo é uma visão. O que será que Deus quer me revelar com isso? Versículo 10. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles. E passaram, tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo o deixou. Então vamos imaginar, Pedro deve estar pensando, Deus está me revelando que eu vou sair daqui algum dia. Então isso aqui é para mim ter fé. Isso aqui é para mim ter esperança. Deus está me dando uma revelação. Mas aí no versículo 11, quando ele já estava na rua, fora da prisão, então Pedro caiu em si e disse, agora sei, sem dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. De repente, quando o anjo vai embora, toda aquela confusão vai, ele acorda, não estou dormindo não, eu estou na rua mesmo, eu fui liberto. Agora sei, o anjo do Senhor me libertou e me tirou. Vejam que entre o que se diz, o início das festas dos pães, até o dia em que Herodes iria julgá-lo, que talvez fosse na Páscoa, um dia antes da Páscoa ou posterior à Páscoa, passou-se um tempo. Então não é de uma noite para outra que Pedro foi livre. Provavelmente ele ficou 1 semana preso, no mínimo. Daquela forma, acorrentado, o anjo ordena que ele se vista, porque era comum que ficassem só com túnicas ou até nus, para que não se escondessem nada. Para nós vermos o nível de humilhação que aquele homem estava, preso, sem ter cometido crime algum, totalmente acorrentado, tratado como criminoso. E a igreja orava constantemente, demonstrando o quê? Que passou-se sim um tempo, mas a igreja manteve a sua fé. O que essa primeira passagem nos mostra? Primeiro, Lucas mostra ao seu leitor que, de fato, toda a perseguição contra a igreja, em especial a igreja daquela época, era uma perseguição injusta, porque aquele povo não fez nada para sofrer tamanha perseguição. Mas, a princípio, o que nós podemos ver também é a fé daquele povo. Pedro é capturado, mas a igreja mantém a sua fé no Senhor, orando constantemente. Segundo, a liberdade de Pedro se dá não pelo poder militar da igreja, até porque não existia.
O povo não foi protestar na rua, até porque se fosse seriam assassinados. O povo não pegou espada e foi libertar Pedro, não. O anjo do Senhor enviou a provisão. Então nós vemos aqui um povo que ora e um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam, como nós já lemos no Antigo Testamento. O exemplo que essa igreja nos dá, nos mostra o quê? Que independente das circunstâncias, a igreja deve se manter firme na oração, firme no propósito. Pedro estava acorrentado, mas podemos trazer essa realidade para qualquer situação. Um homem acorrentado, em segurança máxima, com diversos soldados ao seu redor, e sem nenhuma possibilidade de escape, sem nenhum tipo de chance que esse grupo de cristãos pudesse ir lá e pudesse libertar aquele povo, a pergunta é: como Pedro sairia de lá? Era algo impossível, não tinha como. Pelas próprias forças, aquele povo não poderia libertar Pedro, não tinha possibilidade. Mas o que a palavra de Deus nos mostra? Novamente, que para Deus não há impossíveis. Essa passagem mostra que a igreja precisa aprender, ou seja, precisa relembrar sempre a continuar confiando no Senhor. A igreja precisa confiar no Senhor. Eu preciso confiar em Deus. Ainda que as circunstâncias mostrem-se contrárias, eu preciso confiar no Senhor. Ainda que as circunstâncias mostrem-se impossíveis, eu preciso confiar em Deus. E ainda que o problema não seja comigo, seja com outro, temos que seguir o exemplo dessa igreja, orar sem cessar. Pois como nós vimos na carta de Tiago, a oração do justo é agradável ao Senhor. Precisamos ser uma igreja que intercede, que ora. Por quê? Há um Deus poderoso ouvindo as orações da igreja. Há um Deus poderoso que atende a essas orações. E até mesmo o poder dos reis não pode contra o poder do Senhor. Versículo 12. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Essa Maria não é a mãe de Jesus, é a mãe de João, também chamado Marcos. Esse João Marcos aqui é o escritor do Evangelho de Marcos, e cronologicamente é o primeiro evangelho escrito. Então, a igreja estava reunida na casa desse João Marcos, na casa da mãe dele. E esse João Marcos é o escritor do Evangelho de Marcos. Lá eles estavam reunidos, orando. Ou seja, Pedro lembra, eu estou nessa rua aqui. Quem mora por aqui? Mora a mãe do João Marcos. Eu vou lá falar com ela. E ali haviam reunido. O povo estava ali orando justamente por Pedro. Versículo 13. Pedro bateu a porta do alpendre. E uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta, sem abrir a porta, e exclamou: Pedro está à porta. A mulher ficou tão alegre de Pedro estar lá que ela esqueceu de abrir a porta. Ela correu para avisar: Pedro está à porta. Versículo 15. Eles, porém, lhe disseram: você está fora de si, ou seja, você está maluca. E eles estavam orando por Pedro. Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe: deve ser o anjo dele. Em algumas traduções pode ser o espírito dele, ou seja, deve ter morrido e apareceu aqui. Mas Pedro continuou batendo, e quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos. Mas ele, fazendo-lhes sinal para que se calassem, descreveu como o Senhor havia tirado da prisão e disse: contem isso a Tiago e aos irmãos. Então saiu e foi para outro lugar. Então vamos tentar criar na nossa mente o que aconteceu naquela ocasião. Pedro acabou de fugir da cadeira, não pode sair gritando: sou eu, Pedro, abre a porta. Então ele bate a porta. Quando a mulher chega na porta, ele fala: é Pedro, sou eu, abre a porta aí. Ela fica animada, vai falar com o pessoal. Ninguém ouviu a voz de Pedro, a mulher está falando que ele está na porta. Eu falo: você está maluca? A gente está orando, você ficou animada, você está fora de si, você está louca. Como é que Pedro ia fugir, ia sair daquilo? A igreja estava orando pelo milagre, mas não creu que o milagre podia acontecer. Ou talvez não esperava que pudesse acontecer daquela forma. E onde nós já vimos isso? Nós vimos isso nos pais de João Batista. O profeta Zacarias orava para que sua esposa engravidasse. Quando o anjo apareceu para ele, falou que ela ia engravidar, ele não acreditou. Mas ele orava constantemente.
É o perigo que às vezes nós temos de orar mecanicamente sem crer de fato que pode acontecer. A oração ela tem que ser viva, tem que ser uma fé viva. Talvez eles estavam orando acreditando que quando Pilatos for julgar ele, pode querer fazer igual com Jesus, libertar um, libertar outro. Alguma coisa natural vai acontecer. E às vezes nossa oração é assim mesmo. Nós cremos que coisas naturais podem acontecer. Nós cremos que uma porta de emprego pode se abrir. Nós cremos que o médico pode cuidar da nossa causa. Mas quando chega no impossível, a fé se abala. Talvez eles estavam orando por algo natural. Talvez Herodes, Deus toque na consciência de Herodes, ele mande libertar Pedro. Acontece alguma coisa. Mas talvez não necessariamente criam no impossível, no sobrenatural. Deus age sim através do natural. E nós devemos orar quando vamos no médico, orar para que Deus nos cure através do médico. Devemos orar sim quando vamos falar com o advogado, orar para que Deus trabalhe através da vida dele. Devemos sim perceber o cuidado de Deus nas coisas naturais, mas sem se esquecer que Ele pode fazer também coisas sobrenaturais, coisa que nenhum ser humano poderia fazer, coisas que fogem à nossa imaginação, nas causas que para o mundo já são impossíveis, para a medicina é impossível, que na realidade que nós estamos vivendo é inconcebível. Deus pode fazer e Ele fez. E o povo não acreditava, até que alguém deve ter ido lá para ouvir. Quem é que está batendo aí? E ouviram a voz de Pedro e abriram. Houve um alvoroço, todo mundo, glória a Deus, Pedro está ali. Pedro, shh, fez calar quem estava ali dentro. Shh. Eu vou explicar o que aconteceu. E contando o que aconteceu, a igreja novamente vê o poder de Deus. E aí ele fala, contem isso a Tiago e aos irmãos. Tiago morreu. Esse Tiago que ele está mencionando aqui, agora sim, é o Tiago, irmão de Jesus, que era um dos líderes da igreja de Jerusalém ao lado dele. E é o que escreve a carta de Tiago, que nós lemos no Novo Testamento. Então saiu e foi para outro lugar. Ou seja, deve ter ido para algum lugar mais distante, porque provavelmente ele seria procurado ali por aquela região. Versículo 18. De manhã, não foi pequeno o alvoroço entre os soldados, quanto ao que tinha acontecido a Pedro. Fizeram uma busca completa e não o encontrando, Herodes fez uma investigação entre os guardas e ordenou que fossem executados. Ou seja, cheio de homem guardando aquela prisão, ainda 2 caras ali dentro, o preso de repente some. Quem vai explicar isso aí? Quem vai explicar para o rei o que aconteceu? O rei Herodes manda fazer uma investigação, ou seja, manda ver se tinha algum buraco na cela, por onde esse homem fugiu. Ele não encontrou arrombamento, não houve invasão. Pedro não cavou túnel. Qual que veio na cabeça dele? Esses caras deixaram ele escapar. Não é possível que ninguém viu ele. É impossível que alguém o visse. E de fato era impossível. Então, ele decide que todos deveriam ser assassinados. Ou seja, todos aqueles guardas foram assassinados a mando do rei. Depois, Herodes foi da Judeia para Cesareia e permaneceu ali durante algum tempo. Ele estava cheio de ira contra o povo de Tiro e Sidom. Contudo, eles haviam se reunido e procuravam ter uma audiência com ele. Tendo conseguido o apoio de Blasto, o homem de confiança do rei, pediram paz, pois que dependiam das terras do rei para obter alimento. Então, o homem ficou louco. Ele está pensando o quê? Que foram os guardas que deixaram Pedro escapar. Então, na cabeça dele, os guardas estão comprados pelos cristãos. Então ele não pode confiar em ninguém do palácio. Ele está louco. Ele está achando, os guardas deixaram ele escapar. Pode ter guarda aqui, querendo me matar, mando desses crentes. E agora? O que eu faço da minha vida? Ele sumiu do palácio, ele foi para outro lugar. E ficou com ódio do povo da cidade. Está com ira, está com ódio. E o povo dependia das terras do rei para sobreviver. Então o povo teve que se aproximar desse homem chamado Blasto, que era um homem de confiança dele, e chegar... O rei está louco. O rei está contra a gente. O que nós fizemos? Ele sumiu daqui. Para eles não terem acesso à comida, ele deve ter falado, fecha o palácio, fecha a cidade, fecha tudo. Ninguém entra, ninguém sai. O homem estava perturbado, com medo da sombra, achando que alguém ia dar um fim nele. Achando deve ter crente por todo canto. Esses crentes estão atrás de mim. Esses crentes vão me matar, a mando de Pedro. Ou Pedro mesmo, já que ele sumiu, pode aparecer aqui do nada e dar cabo da minha vida. O homem terreno, ele teme de fato
tem medo de tudo, até mesmo daquilo que não deveria temer. A vida do homem sem Deus é essa, ele morre de medo, ele está apavorado de medo. E ali ele estava, cheio de medo, e o povo passando fome. Então o povo chega para esse homem Blasto, que era da confiança dele, e fala, olha, conversa com o rei aí, rapaz. Né? Quando for trazendo para os dias de hoje, o governador manda fechar uma parte de uma cidade, fica louco, vão chegar no vice-governador e falar, conversa com ele aí, tem alguma... Então eles chegam nesse Blasto, que era um homem de confiança, conversa com o rei Herodes, isso aqui está esquisito. Nós precisamos das terras, precisamos comer. Ele nunca foi bem quisto pelo povo, mas também nunca tinha demonstrado tanta loucura a esse ponto. Versículo 21. Marcaram uma audiência com o rei para obter alimento, para conversar com ele. No dia marcado, Herodes, vestindo seus trajes reais, assentou-se em seu trono e fez um discurso ao povo. Eles começaram a gritar, é a voz de Deus e não de homem, Deus em D minúsculo. O que eles estavam fazendo? Mas o povo judeu não crê somente num Deus único, eterno, e não é justamente por isso que eles estão perseguindo a Jesus, por não reconhecer ele como Deus? Então como é que eles estão dizendo que Herodes era Deus? Eles estavam provavelmente bajulando o rei. O rei está louco, eles querem mostrar que eles são um povo bom, para o rei gostar dele. Então qualquer porcaria que o rei falasse, eles estavam dizendo, que coisa linda, é isso aí, meu rei, que discurso, é a voz de um Deus falando, é um filho de Deus, é uma autoridade, parece ser o próprio Deus falando das alturas, que maravilha. Não necessariamente que eles acreditassem nisso, eles estavam bajulando o rei, estavam, puxando o saco para que ele desse logo a comida que eles estavam querendo. Eles estavam falando. Porém, o rei, e sendo ele um rei de Israel, conhecia as leis do Senhor. E o que a lei do Senhor diz? Só há um Deus. Quando as pessoas se prostravam diante dos apóstolos, o que eles faziam? Levanta, eu sou homem como você. Glória somente a Deus. Mas Herodes não faz isso. Ao contrário. Quando ele ouve tudo isso, ou seja, versículo 23, visto que Herodes não glorificou a Deus, ou seja, ele como rei deveria ter falado, vamos parando com isso. Deus, só o Deus dos céus. Nada, ele não glorificou, ele recebeu a glória para si. É a voz de um Deus, e lá estava ele todo com aquelas roupas reais, se achando, se sentindo, e imagine as loucuras que esse homem não devia estar falando. Era um homem totalmente sem juízo. Não glorificou a Deus. Imediatamente, um anjo do Senhor o feriu, e ele morreu comido por vermes. Imediatamente, naquele momento, o anjo o feriu. Ponto, vírgula. Não sabemos que esse e ele morreu, se foi na hora, ou se foi por consequência da ferida que o anjo lhe deu imediatamente. Mas o que aconteceu o mesmo anjo que libertou Pedro, enfiou-lhe uma espada no lado de Herodes, e ele ficou com uma ferida terrível, que não cicatrizava ao ponto de dar bicho, ao ponto de dar verme. Foi isso mesmo. Ou ele morreu na hora dos vermes saindo, ou ele ainda foi para casa com aquilo, o médico tentou curar, o que a maioria dos estudiosos creem, que houve aqui uma passagem de tempo, a ferida foi na hora, mas o sofrimento durou um bom tempo, porque há registros históricos de médicos que tentaram curar esse homem. Então, era uma ferida que não cicatrizava, ficava aqui, perto das tripas mesmo, as tripas para fora, uma podridão horrorosa, segundo a história. E ali começou a dar bicho, a dar verme. Né? Daí vem a música pentecostal e foi comido de bicho, é disso aqui. Então, imaginem o horror, o fim de vida terrível que esse cara teve. Uma ferida que não cicatriza. Mosca pousa, começa a verme a comer o homem por dentro, dá-lhe infecção, dá-lhe coisa terrível, e ele morreu. 24. Entretanto, a palavra de Deus continuava a crescer e a se espalhar. Cadê o poderoso rei? Cadê o poderoso rei? A voz de Deus, cadê? Morreu. E a palavra de Deus continuou. Nem mesmo os mais poderosos reinos da terra podem continuar de pé quando enfrentam a igreja de Cristo Jesus. Porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Cristo.
É por isso que a confiança do crente não tem que estar em poderes terrenos, mas sim no poder de Deus. Ele move todas as coisas. E os perseguidores da igreja, que se negam a glorificar a Deus, o fim deles vai ser esse. Seja em uma morte por castigo de Deus, ou seja, uma morte natural, vão morrer comidos de bicho. E a palavra do Senhor, a palavra de Deus permanecerá para sempre. E a igreja vai subir e com Deus vai reinar para sempre. Os reinos da terra vão cair, mas o reino do Senhor vai permanecer para sempre. E no final, agora sim, versículo 25. Tendo terminado sua missão, Barnabé e Saulo voltaram de Jerusalém, levando consigo João, também chamado Marcos. Parece até um final de série, né? Termina uma temporada, eles dão brecha para uma próxima, que é Pedro e Paulo voltando para a próxima jornada. É exatamente isso que Lucas está escrevendo. Está encerrando a jornada de Pedro e começando agora a jornada de Paulo. Como nós já falamos em algumas vezes, como se ele estivesse fazendo a primeira fase da história e a segunda fase, mostrando como a igreja cresceu, o porquê a igreja parou de somente acreditar que os judeus eram os únicos que poderiam ser salvos e começou a pregar para todos, e agora vai dar destaque ao ministério de Saulo, né, que nós também conhecemos como Paulo. E aqui se encerra o reinado de Herodes, e começa a se encerrar também essa jornada mais ativa de Pedro, embora ele não vá morrer no período em que foi escrito Atos, ele morre posteriormente. Essa passagem nos mostra o quê? A perseguição contra a igreja é momentânea, porque a glória pertence somente ao Senhor. Herodes era rei, tinha um reino, tinha soldados, tinha poder para mandar matar, mandar prender a hora que quisesse. Mas quem era ele diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores? Não era nada. Mas qual foi o pior pecado de Herodes? Mandou matar, mandou prender, mas não morreu. Mas ele aceitou uma glória que não era para si. Ele quis tomar o lugar de Deus. E ali ele morreu. E o que nos fica de alerta nessa passagem é: podemos passar por todo tipo de mal que há nessa terra, mas não podemos nunca permitir ou nos deixar acreditar que podemos tomar o lugar de Deus. E muitas vezes nós tentamos tomar o lugar de Deus quando vamos tomar decisões antes de consultá-lo. Tentamos tomar o lugar de Deus quando tentamos tomar uma glória para nós, que na verdade não é, pois todo o trabalho que executamos veio da força do Senhor. Tudo aquilo que conquistamos veio porque o Senhor nos permitiu conquistar. A glória é dele, em tudo a glória é dele. Herodes talvez tenha feito um lindo discurso, embora eu acredite que não, porque ele era louco. Mas ainda que ele tivesse feito um lindo discurso, a glória é dele. É o perigo que muitas das vezes nós temos. Eu posso chegar aqui, fazer um lindo discurso para vocês, pregar lindamente, se Deus assim me permitir. Se eu tomar essa glória para mim, bater no peito e falar: olha, preguei bem porque eu sou demais, posso ter o mesmo fim que Herodes. E talvez até pior, porque Herodes não conhecia a palavra de Deus, o pregador conhece. Tomemos cuidado com isso, porque nesse momento de ceia, onde a palavra de Deus nos orienta a fazermos uma autoanálise, possamos analisar nossa própria vida e tentar trazer à memória: será que Deus tem reinado na minha vida? Será que eu tenho o considerado como soberano na minha vida? Ou eu tenho tentado tomar o lugar dele, pegar a glória dele para mim, tomar as decisões no lugar dele, dominar minha própria vida como se Deus o fosse? Se eu estou vivendo por esse caminho, vivendo como se não houvesse Deus, como se não houvesse uma palavra a qual eu devesse me submeter. Herodes fazia o que queria. Para ele não tinha lei, não tinha Deus, não tinha nada, ele fazia o que queria. E muitas das vezes nós também fazemos a nossa vida o que queremos, sem querer saber se há um Deus nos observando, sem querer saber se há uma palavra que nos oriente, uma palavra que nos direcione. Um dia nós seremos comidos por vermes e talvez estaremos no inferno. E vamos nos lembrar que um dia a palavra de Deus foi pregada.
Mas ao invés de ouvirmos a palavra de Deus como Herodes teve a chance de ouvir, nós nos deixamos levar pelo nosso próprio coração, pelos nossos próprios desejos. E quando estivermos lá, e a palavra é curioso que a palavra nos diz que lá seremos comidos de vermes. Quando estivermos lá, sendo comidos de vermes, a nossa própria consciência vai nos lembrar. Um dia ouvimos a palavra de Deus, um dia pregamos a palavra de Deus, um dia cantamos louvores, um dia vimos milagres, mas não demos a glória a quem é devido. Vamos orar ao Senhor. Que esse momento de ceia não seja um momento onde você vai se ausentar dela, onde você vai acreditar que não é digno. De fato, nós não somos dignos. Mas nessa autoanálise é o momento de se arrepender dos seus pecados e participar sim da ceia. Se você é servo de Cristo Jesus, foi batizado nas águas, a mesa é aberta a você. Mas antes de pegar dos elementos, antes de comer, antes de comer desse pãozinho, antes de beber do suco, traga ao seu coração, peça que o Espírito Santo traga ao seu coração tudo o que precisa ser mudado e transformado pelo Senhor. E que nesse momento, que nós vamos nos lembrar que nós somos crentes pelo sacrifício de Cristo Jesus, lembremos que essa glória não é nossa, é graça e glória do Senhor. Vamos orar.